Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo vamos acompanhar treino do Flamengo ao vivo neste momento no Catar. A equipe se prepara aí para o jogo contra o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, grande final aí do Mundial Intercontinental. Vamos acompanhar aqui e aproveita aí para se inscrever no canal. Tem uma característica diferente desse time do Flamengo, aquele jogador que faz o pivô, jogador de área, jogador que consegue trazer esse time do Flamengo para frente, porque consegue proteger a bola, fazer aquele jogo apoiado, de tabela, de aproximação, e o jogador que quando ele sempre está dentro de campo, ele dá aquele trabalho para o adversário. É o jogador que tem participação efetiva sempre em finalizações. É o jogador que tem essa característica. Era fundamental ele voltar, não só na parte física, mas sim voltar. Temos aí o ex-jogador Atirson, lateral esquerdo. Quem o pessoal aí do ano 2000 lembra muito bem, início do ano 2000, era o melhor lateral do Brasil. A atuar dentro do campo também e se sentia à vontade, porque ele entrou, ele deu uma caneta, ele fez uma finalização, e aí a gente já vê ali um pouco da movimentação dos jogadores do Flamengo, tá? E aí faz aquele aquecimento ali, aquela brincadeira, aquele treinamento lúdico ali para brincar, zoar o companheiro. Então assim, o Pedro realmente ele foi fundamental aqueles minutinhos que ele entrou para dar essa também confiança para o próprio jogador, e aos pouquinhos ele vai se colocando à disposição. Pena que é nessa reta final, nesse último jogo. Mas se precisar dele no último jogo da temporada, ele entra. Dá para contar. Vale dizer o seguinte, falei do Pedro para dizer que o Flamengo tem todos os jogadores que estão aqui à disposição, né? E o PSG só não vai ter o Hakimi, que está com uma lesão no tornozelo. Os demais estão todos aqui. PSG vem com a força máxima possível. E lembrando, é um time que não tem esse título. O Flamengo tem. Fomos campeões em 1981 e seremos bi. O PSG, porque muita gente fala assim, o PSG não tá levando a sério. Não tá levando a sério, é uma pinóia. Os caras querem chegar e querem ganhar do Flamengo, e nós também queremos ganhar deles, né, Tia? Sem dúvida, e é legal realmente valorizar esse grande produto. Você ter um adversário que tem essa condição toda, essa facilidade, joga num time, numa competição fortíssima, que é a Champions, e você trazer todos os seus jogadores, só não trouxe um por lesão, e aí você traz o próprio Marquinhos, que estava voltando de lesão, e assim, é preocupação, lógico, e o próprio Luiz Henrique, ele sabe da importância desse título. Se eles não tivessem se importando com o campeonato, pessoal, não faria esse esforço de trazer todos os jogadores. Trariam ali uns 7, 8 jogadores titulares no máximo, mas não, é a equipe totalmente completa. E sabe também que o Flamengo é o time mais forte hoje do futebol sul-americano, com grandes jogadores que jogam em todos os tipos de seleção. E aí você vê realmente alguns jogadores que ainda não foram convocados, que é o caso do Léo Pereira, que também merecia uma chance. Merece uma convocação, porque vem jogando bolão, regular, firme, traz essa tranquilidade para a defesa do Flamengo. Então assim, jogadores importantíssimos para esse confronto. Jorginho, que é um jogador experiente demais, né? Jogador que jogou na seleção há muitos anos, jogou no futebol europeu, conhece bem a característica daquele setor. Foi campeão do mundo pelo Chelsea. Então assim, são jogadores, Alexandre, que é um nível altíssimo de parte técnica, de responsabilidade defensiva, mas que traz essa tranquilidade dentro da partida também. Então vai ser um grande jogo, um jogo que vai ter realmente um confronto de quem errar menos e quem aproveitar as melhores oportunidades vai sair vencedor. Vai ser histórico. E a gente espera que seja o nosso Mengão, né? Seja o Mengão, essa é a nossa expectativa. Vamos sair aqui da frente um pouquinho, Tilson? Agora. Para mostrar, os jogadores estão ali já no gol, fazendo aquela brincadeira, aquele início de aquecimento que eles adoram ali, ó. Tá o Jorginho, né? Jorginho, o maestro, Léo Pereira, Michael tá no gol, rapaz. Michael no gol ali, pequenininho, vai ter que se virar no gol ali, o nosso Micha. Tá feio, esquece. Cebolinha tá por ali. Começa aquela brincadeirinha de toques de cabeça que você já fez muito aí. Explica pra galera como é que rola ali, Atirson. É bacana, assim. João, você falou muito bem. Uma brincadeira, um treino lúdico que você tem ali 3 jogadores para fazer a posse de bola, para trazer um pouquinho dessa parte. Você tem que controlar ali com cabeça e coxa, peito,
para fazer mais ou menos até 30 toques e chegando próximo do 30 você é obrigado a cabecear, a fazer o gol. E aí se você fizer o gol, você permanece com os 3. E como ali não tem ainda nenhum jogador para fazer o rodízio, o goleiro não sai. E se o goleiro conseguir pegar na bola, aí faz a troca entre o jogador que errou, vai para pro gol, e aí faz essa brincadeira até chegar aos demais, né? Que a galera gosta muito dessa parte lúdica, né? É a parte mais descontraída, mais tranquila para você entrar ali e se desfrutar, brincar com o seu companheiro, até aquela brincadeirinha de zoar, de você provocar o seu companheiro também, é muito legal. É verdade, você continua vendo aí, ó, início do aquecimento, né? E isso é bom, né? O cara vai tendo contato. O João Guilherme apareceu aqui, sai da frente, João Guilherme, para não estragar a imagem. Você é o ministro da narração. Quer ver os jogadores do Mengão, né? E estão ali, ó, os jogadores ali fazendo o trabalho. E Dani, ontem um dia importante, né? Porque toda essa pressão, toda uma temporada desgastante, muitos títulos, mas também um desgaste emocional muito grande. Jogadores tiveram uma folga, puderam curtir com as famílias, né? Léo Pereira e Léo Ortiz, por exemplo, estavam lá no deserto, né? Andaram de camelo, igual o Atício e o João Guilherme. Isso tudo faz muito bem, né, Dani? Dá uma descontraída, faz bem pra cabeça nesse momento tão decisivo, né? Muito bem para a cabeça, e acho que fez muito bem o Flamengo, o Felipe, né, de decidir por esse dia de folga. Assim, houve momentos na temporada em que era necessário dar uma descansada, mas não havia tempo. Dessa vez o Felipe aproveitou esse intervalo entre os jogos para dar um dia de descanso para os seus jogadores. Eu encontrei até o Michael no shopping ontem, andando com a cria lá, com a menininha dele, muito bonitinho o Misha passeando. Eu sei que os meninos foram ao deserto, o Jorginho deu uma andada no calçadão, tirou umas fotos ali e tal. Tem um hotel muito bonito aqui, né, aquele hotel que são 2 torres assim que fazem um U. Então ontem foi dia da galera passear. Agora, andaram de camelo? Teve isso, João Guilherme? Você e a Tirson também estavam nessa? A Caroline e o Léo eu vi, o Léo Ortiz e a esposa também. Vocês, eu estava desconhecendo essa informação. Há registro, João Guilherme? Há registro, já está na Flamengo TV, realmente é um momento diferente, é uma das nossas promessas para o bimundial, né, Atirson? Inclusive eu estou com bigodão, estilo Léo Ortiz. Está estiloso, por sinal, né? Está estiloso, Atirson, muito obrigado. Está parecendo assim, um mexicano. Fez parte... Choan. Exato. E aí andamos de camelo, foi uma experiência realmente sensacional. Aliás, estar no deserto foi muito legal, e a gente encontrou lá com o Léo Pereira, com o Léo Ortiz, com as suas famílias, né? Todo mundo passeando. Aliás, que temporada da defesa do Flamengo, né? O Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandre, Varela, Ayrton Lucas também quando entra, todo mundo, Danilo, o herói do Tetra, e o cara que fez o gol que confirmou a classificação para a final do Mundial. Faz bem o pessoal dar uma descansada, né, Tirson? Sim, a mente, você também se distrair um pouquinho, né? Porque o ano foi muito cansativo, você já teve ali uma semana aqui no Catar, aqui em Doha, e era importante, sem dúvida nenhuma, você ter esse momento com a família, ter um momento realmente para sair, passear, entender também que você tem que sair um pouquinho desse ambiente. Para a gente já faz bem, imagina para os jogadores que já estão anos ali, um ano já trabalhando, treinando com intensidade o tempo todo, cobrança. É importantíssimo você relaxar com a família, aproveitar, conhecer também a cultura local e jogadores... Fez praticamente já 80 jogos com a equipe principal. Foi um momento aí de descanso para os atletas e realmente vai fazer bastante diferença. A equipe vai entrar com foco total quarta-feira aí diante do Paris Saint-Germain, e vamos ser campeões, hein, pessoal? Souberam, né? Aproveitar bem esse momento de folga, né? Exato. E a gente passeou também, né, João? A gente foi lá no camelo, a gente viu. Você gostou do camelo? Foi legal. Foi legal. Eu fiquei preocupado contigo, né? Mas tudo bem. Tá tudo bem, tô vivo. Você mandou bem, João. Tô vivo e vamos lá narrar esse jogo histórico. Minha gente, é uma final histórica. Mais uma vez um confronto entre um sul-americano e um europeu, os campeões dos continentes. Será o primeiro jogo oficial da história entre Flamengo e PSG. Eles jogaram até hoje 3 partidas, mas foram 3 amistosos em competições amistosas da época. 1975 o Flamengo venceu, 1979 o PSG venceu, e em 1991 no torneio de Paris tivemos um empate 1-1. Ou seja, uma vitória para cada lado.
e um empate. Mas agora é a Vera. E tem outro detalhe, que jogo, minha gente. As duas equipes que mais venceram no futebol mundial este ano são Flamengo e PSG. Qual é o número, João? 49 vitórias para cada um. Quem vencer na próxima quarta-feira, fé no Mengo, vai largar na frente, Atirson. Vai ter que fazer esse desempate, né? Importantíssimo, né? As duas equipes com realmente essa temporada brilhante, né? Você vê essas duas grandes equipes conseguindo conquistar e Olha a informação, pessoal, já foram vendidos 37 mil ingressos. Os dois primeiros jogos foram de bastante falta de torcedores, né? Porém, agora na final, pessoal, já foram vendidos cerca de 37 mil ingressos. Fazer temporada incrível, né? E a parte defensiva que você chamou a atenção, é impressionante que são jogadores que têm essa facilidade não só da organização defensiva, de ter a defesa menos vazada, mas que também aproveitam as jogadas para fazer o seu melhor posicionamento, para agredir também o espaço quando vão atacar, e consegue também ser uma das defesas que faz, né, mais gols, né, nesse campeonato, porque são jogadores que aproveitaram esse tipo de situação da bola parada e acabam também ajudando o Flamengo a construir esse ataque tão positivo, tão, né, marcante que foi essa temporada desse ano. É verdade. Os jogadores estão saindo do vestiário ali, naqueles que já estão ali batendo uma bola, né? Fazendo a brincadeira ali de toque de cabeça. Saindo agora o Alacian, já Alexandro e Luiz Araújo vão conversar com a Dani Boaventura. Ô Dani, uma coisa que eu tenho percebido, né, no noticiário internacional, e inclusive ontem eu estava vendo a Bein Sports em árabe, eu não estava entendendo muita coisa não, mas eu vi lá o escudo do Flamengo e vi que os nossos colegas árabes aqui falavam, mas aí eu entendi só algumas coisas que eles falaram. Por exemplo, eles falavam Danilo, Jorginho, interessante, Alexandro, importante, Arrascaeta, assim, o Flamengo, Dani, Saul, o Flamengo é um time que tem jogadores conhecidos internacionalmente, e isso tem chamado muita atenção da imprensa, inclusive do pessoal da França, do Luiz Henrique, hein, Dani? Sim, com certeza. O Luiz Henrique teceu muitos elogios, né, ao time do Flamengo, obviamente tentando também tirar um pouco dessa carga do PSG, o que é normal. O favoritismo do mundo está sendo dado ao PSG por uma questão de acompanhar mais o futebol europeu, por uma questão de ser, né, um time com muito mais investimento do que o Flamengo. Mas você toca num ponto que é muito importante, João. E eu acho que mais importante do que para o noticiário, que nós entendemos muito pouco, né, cá entre nós aqui em árabe, quando eles começam a falar entre eles, é o caos, porque você fica olhando e você fala, meu Deus, o que será que está saindo dali? Mas eu acho que a importância disso, ela vem junto com a experiência desses caras, né? Ela vem junto com a mentalidade desses caras e com o que eles podem passar aos outros jogadores que de repente não tiveram essa mesma vivência de Europa ou são um pouco mais novos e ainda tem essa possibilidade. Agora, uma coisa que me chama muita atenção dentro disso também é o Arrascaeta, João, porque é um personagem que vale todas as homenagens nesse ano, 2025 brilhante, dentro e fora de campo, papai do Milano, um ano maestral dele dentro desse Flamengo. E o Felipe faz questão de dizer o tempo todo, né, que vocês acham que o Arrascaeta não tem mais fome, vocês acham que o Arrascaeta já conquistou tudo? Não, muito pelo contrário. É ele quem puxa esse time, é ele quem olha os companheiros e fala, eu quero ganhar tudo. Porque passando o tempo, e o tempo ele coloca as coisas no seu devido lugar, né, com muito mais justiça do que enquanto as coisas acontecem, a gente vai olhar o Arrascaeta e a gente vai agradecer por ter podido conviver com a pessoa que é o Arrascaeta e ter visto a era Arrascaeta no Flamengo. E eu falo isso sem nenhum demérito aos outros companheiros, a importância do Gabigol, que estava ali em 19 e em 22, a importância do Bruno Henrique, que também faz parte dessa era com uma força muito grande, mas eu acho que passando o tempo e esse homem vestindo essa camisa 10 que nele caiu como uma pluma, porque tem disso, né, Tirson, João? Camisa 10 de vez em quando, por melhor que seja o jogador, você botou, ela dá uma pesada. No Arrascaeta, essa camisa caiu igual uma pluma, o homem ficou lento. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui. Daqui a pouco vou fazer outro vídeo ao vivo aqui, treino do Mengão. Créditos na descrição para o Flamengo TV.